De uma peça preparada pelo jornalista Isidro Senhanga a quando do falecimento de José Eduardo dos Santos, a 8 de julho, último por doença em Espanha. Vamos agora à conversa com Wellington Calazans, que nos vai falar a partir de Estocolmo, na Suécia, e Alexandre Chival, que está em Maputo, Moçambique, para então emitirem também as suas opiniões sobre este desfecho que, ao que parece, vai caminhando para o seu final, portanto, que é aquele que eu desejado, que era o desejo de todos os angolanos, mas sobretudo da família nuclear de José Eduardo dos Santos, que era o sepultamento do ex-presidente em Luanda. Wellington, muito boa tarde. Chival, boa tarde. Bem-vindos a essa especial informação. Boa tarde, David Camudo. Boa tarde, Alexandre, e a você assistindo televisão pública de Angola. Chival, boa tarde ao David, boa tarde ao Wellington e a todos os telespectadores da TPA. Chival, é por si que vamos começar, enquanto jurista e também especialista em relações em política internacional. Chival, passados pouco mais de um mês do falecimento de José Eduardo dos Santos, finalmente, então parece que terá prevalecido o bom senso da justiça espanhola, sendo que foram dados os passos necessários, houve uma interposição por parte de alguns dos filhos, esta interposição foi acolhida e depois de voltada a ser analisada, eis que há uma decisão final para que então os restos mortais de José Eduardo dos Santos fossem entregues à viúva, que, de acordo com o acórdão que foi exarado sobre o assunto, terá pesado o facto de ter sido ela que privou com o malogrado nos últimos dias, tendo sido a pessoa que o assistiu, dando alimentação e também atenção. Chival, como é que interpreta a decisão que este juiz de instrução número 11 de Barcelona tomou para decidir por entregar os restos mortais à viúva Ana Paula dos Santos? Bom, em primeiro lugar eu devo dizer que perante questões de foro eminentemente legal, costuma dizer-se que dura lex sed lex, sendo a lei a determinar em certo sentido, assim deverá ser, ou seja, depois da decisão proferida pelo juiz e ainda assim uma interposição de recurso que foi, pelo que percebi, tinha efeitos suspensivos, mas depois de uma análise que o juiz fez, entendeu, dentro daquilo que consideram ser as normas do direito espanhol e também dentro daquilo que considera ser o que diz a sua própria consciência, entregar o cadáver do presidente José Eduardo dos Santos à antiga primeira-dama Ana Paula dos Santos. Ora, como disse, dura lex sed lex, se é o que a lei prevê, não temos quaisquer outras considerações a fazer, senão conformarmos com ele. Em todo caso, há aqui, primeiro, um aspecto que tem que ver com o facto de se estar a usar o direito espanhol, não parece que havia outro direito relativamente à questão em concreto sobre quem é que devia ter a guarda do cadáver do falecido. E, portanto, a partir daí, estamos a usar uma lei espanhola para uma situação até que envolve angolanos e que vai ter impacto na esfera jurídica de angolanos. Ora, tirando questões de índole eminentemente jurídica, me parece que este é o momento que é convocada toda a sociedade angolana a poder unir-se em torno do José Eduardo dos Santos, isto porque, independentemente de quem tenha razão, independentemente do que terá acontecido anteriormente, me parece que era de todo desejável que todos os familiares de José Eduardo dos Santos participassem no funeral, que certamente já está a ser preparado pelo Estado angolano. Me parece que neste momento o Estado angolano pode, ainda vai a tempo de fazer um pouco mais, para permitir que, enfim, todos os filhos possam participar. Se depois desses esforços não ser possível, bom, aí teremos outra saída, se não realizar dentro daquilo que está preconizado. Mas, repetindo, creio que é possível fazer-se de tudo, inclusivamente o impossível, para permitir que todos os familiares de José Eduardo Santos participem no seu funeral. Obrigado, Chival, por esta primeira intervenção. Vou passar ao Wellington. Wellington, pegamos a deixa do Chival e lembramos aqui que o presidente João Lourenço, quando da assinatura do livro de condolências na sede do partido MPLA de que José Eduardo dos Santos foi presidente emérito,
afirmou que estavam criadas as condições para que todos os familiares de José Eduardo dos Santos pudessem vir a Angola e participar das exéquias, se assim o desejassem, e que nada os devia impedir. Ainda assim, vimos que depois da primeira ação da viúva Ana Paula dos Santos, os filhos, alguns deles, no caso, interpuseram recurso, entretanto reclamando um direito que também anulava o direito dos restantes filhos que de facto aceitavam que José Eduardo dos Santos tivesse um funeral condigno em solo angolano, também como é de resto o desejo do próprio Estado angolano e da maioria dos angolanos. Wellington. David, eu creio que esse momento seja ainda um momento de luto e essas questões técnicas, jurídicas, elas sejam secundárias. Devemos entender que na impossibilidade da unidade da família em torno dessa questão, cada um tentou ao seu modo o impossível, que é manter a presença do falecido ex-presidente da República. É normal que filhos, numa situação de dor, percam um pouco o equilíbrio emocional e tentem se utilizar desse sentimento de perda para buscar se apegar a outras questões. Mas eu tenho certeza que no íntimo de cada um, depois de passada toda essa dor, eles vão refletir sobre a grandeza de José Eduardo dos Santos e a importância dele como homem de Estado, porque a história de vida dele se confunde com a história de Angola e também do partido MPLA. E por isso, nada mais justo do que essa decisão de um juiz espanhol de autorizar que o sepultamento fosse realizado em solo angolano, país que José Eduardo dos Santos dedicou toda a sua vida. Obviamente que família tem uma importância muito grande, mas já que houve aí uma divisão de opiniões dentro do seio da família, pesa aí uma família de milhões de pessoas, que é a família angolana, que certamente continua lamentando muito essa perda, porque esse momento é muito mais de refletir sobre o legado que foi deixado por José Eduardo dos Santos do que por questiúnculas em torno de justiça e o egoísmo que é natural para quem sofre perdas muito grandes. Então, não devemos aqui ter nenhum tipo de sentimento negativo em relação àqueles que tentaram ou que se opuseram, né, a essa situação do sepultamento ser realizado em Angola. Devemos compreender que são pessoas da família, com uma relação muito íntima com o falecido, e que, num ato de desespero, nesse momento de dor, altamente compreensível, tentou se apegar ao corpo como um símbolo de demonstração de amor, carinho, que tinha pelo falecido. Então, David, o importante agora é aproveitar essa oportunidade que foi dada através da justiça para realizar uma cerimônia digna da grandeza do falecido ex-presidente da República, que, ao contrário do que alguns setores falam que será utilizado para alavanca política por causa do período eleitoral, eu digo mais, é preciso que essas mesmas pessoas definam se critica a história dele ou se o vê ainda, mesmo depois de morto, como alguém que faz lembrar a importância que ele teve na política e o legado que ele deixou para os seus camaradas de partido. Obrigado, Wellington, por esta primeira intervenção e vamos estender a conversa aqui aos nossos convidados de estúdio que já se fazem presente e passo a apresentar primeiramente o Dr. Paquice. Muito boa tarde, bem-vindo pela presença aqui em estúdio para este especial de informação. Boa tarde, Temudo. Boa tarde aos nossos telespectadores em casa que nos acompanham neste momento. E também está connosco a doutora Canguimbo Ananás. Ambos são comentadores residentes aqui na TPA e vamos primeiro partir para o comentário do Dr. Paquice Mendonça, que, como disse, é comentador residente aqui na TPA. Dr. Paquice, estamos diante de uma situação que nos remete para um princípio de um fim tranquilo de todo este processo que já se arrasta por mais de um mês e que chegou a suscitar muita desconfiança, muito celeuma e muitos insultos à mistura, inclusive, e que parece que começa a vir ao de cima o bom senso e José Eduardo dos Santos vai então ter o tratamento que é merecido.
Tumudo, de fato, é verdade. Estamos a caminho de um mês e mais alguns dias, de fato, desde que desapareceu fisicamente aquele que foi o Presidente da República de Angola, durante 38 anos, que é o engenheiro José Eduardo dos Santos. De fato, no meio de tudo isto, de fato, passou muita água embaixo da ponte, muitos insultos, enfim. E eu penso que a justiça espanhola, que de fato, ultimamente, onde se remeteu o caso, deu a razão quem exatamente tem o direito. E eu penso que, mesmo associando com o direito costumeiro nosso africano, isso corresponde, porque a viúva está aí presente, está aí com os filhos, viveram sob o mesmo teto durante longo tempo e, portanto, mantém-se a união até este momento que a morte os separa, e é exatamente a família legítima que deve ser entregada, de fato, os restos mortais. Apesar de existir, de fato, este cenário que nós acompanhamos durante esse mês todo por parte de alguma outra família, portanto, por parte de alguns de outro grupo de filhos, né, que não, de fato, se opuseram, e até com linguajares que deixam a desejar, que de fato eram linguagens que eram usados a denegrir, portanto, altas personalidades do Estado do nosso país, que no fundo isso também, para mim, numa minha análise, eu já fiz essa referência, já fiz essa reflexão no passado, que isto nada dignificava também ao próprio nosso ex-presidente, portanto, certo comportamento de certos filhos não dignificavam aquilo que foi, de fato, o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Penso que esta novela termina agora como todo mundo, todos os angolanos queriam, para se dar de fato um tratamento condigno, portanto, de exéquias fúnebres, portanto, de Estado, que o ex-presidente José Eduardo dos Santos de fato merece, que sempre foi uma grande preocupação do atual presidente da República, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, desde o dia 8 de julho, que se apercebeu da situação do passamento físico do ex-presidente da República, de fato. Nós todos sabemos e acompanhamos que Angola declarou na altura, o Estado angolano declarou na altura 7 dias de luto nacional, portanto, diversas personalidades, de fato, solidarizaram-se, quer com o Estado, quer com a família, por esse passamento físico, e agora, com os restos mortais, de fato, aqui no nosso país, penso que vai ser estabelecer agora uma nova agenda para as exéquias propriamente fúnebres dos restos mortais, e eu acredito, por aquilo que foi a dimensão do ex-presidente José Eduardo dos Santos, muitas figuras internacionais estarão aqui presentes, porque já se predispuseram na altura para se marcarem a presença naquilo que vai ser a solidariedade com a família do ex-presidente da República e com o Estado angolano, exatamente se tivermos em conta daquilo que foi o trabalho que ele desenvolveu para esse nosso país. Doutora Canquimbo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E lembramos aqui que, como disse o Dr. Paquice, estamos aqui também a falar do direito costumeiro angolano. Parece que prevaleceu aqui o bom senso deste juiz a quem foi entregue este recurso, tendo decidido por entregar os restos mortais de José Eduardo dos Santos à viúva, portanto, para que houvesse essa possibilidade dele ser sepultado em Angola, como era de resto o desejo da maior parte da família, dos angolanos e também do próprio Estado angolano. Naturalmente, é importante realçar aqui que houve todo um esforço que o presidente João Lourenço empreendeu, desde o anúncio, como já referiu aqui o professor Paquice, que teve o conhecimento do falecimento, do passamento físico do nosso emérito José Eduardo dos Santos. E como tal, até pronunciou no sentido de todas as pessoas de família que pudessem, na verdade, acompanhar o seu ente querido. Então, a lei prevaleceu, era tudo isso que nós, na verdade, já almejávamos, e cada um, de uma maneira ou de outra, foi fazendo introspecção. Uma pessoa tão querida, um arquiteto que tudo fez pela nossa paz, porque não nós podermos estar aqui, levar o nosso afeto, a nossa solidariedade à família angolana e pessoas também a nível do mundo que tinham um grande respeito por tudo que o nosso presidente emérito fez. Então, por que não estarmos todos juntos nesse momento? Então, a lei prevaleceu e nós estamos aqui todos, enquanto angolanos, e não só, até aqueles estrangeiros residentes, vão prestar essa grande homenagem àquele que foi e sempre será o grande arquiteto da paz, o angolano, filho de Angola. Então, penso que a família enlutada, os sentimentos, não é verdade, de pesar, e nós vamos fazer, na verdade, como se diz na gíria, o nosso óbito condigno.
de um angolano, de um africano. Como lembrou-nos aqui o Dr. Paquice, foi decretado o luto nacional, não só em Angola, como em alguns países também parceiros de Angola, que também fizeram o mesmo. Entretanto, o presidente João Lourenço falou de viva voz que estavam criadas as condições para que todos os familiares de José Eduardo dos Santos, caso o desejassem, podiam vir para Angola para participar das exéquias do ex-presidente. Daquilo que tem visto e ouvido sobre toda esta, como disse o Dr. Paquice, essa novela, o que é que impede a alguns dos parentes de virem a Angola participar das exéquias de José Eduardo dos Santos? Eu penso que é uma questão também de autoconsciência e nós aqui não temos como esconder. Houve situações naturalmente anómalas que... Mais do que a honra devida a José Eduardo dos Santos, está o ego a falar mais alto? Pois é, e o ego isso é patologia também, não é? Mas é um parente de linha reta, podemos assim dizer, é sangue do seu sangue e por que não? Então penso que houve essas situações menos abonatórias que de uma forma ou de outra todos nós sentimos-nos constrangidos, mas eu penso que agora é apagar tudo. Diante desta decisão do Tribunal e já com os restos mortais a chegarem a Angola a qualquer momento, portanto é momento de esquecer o que já foi dito para trás e então adotar uma outra postura? Eu penso que sim, é essa limpeza na alma também, essa terapia, porque finalmente ele já não está no mundo dos vivos, mas merece todo o respeito, independentemente das quesilhas. Então eu penso que Angola é um país soberano e quem se sente angolano venha sem qualquer problema para prestar, digamos assim, a última homenagem ao presidente emérito do MPLA e que foi um presidente também da República de Angola. Então penso nesse momento as diferenças e por vezes nós temos que ouvir a família propriamente dita, porque o que é que acontece? Há pessoas tão negativistas que nunca levam uma boa mensagem, não trazem uma boa mensagem, é sempre uma mensagem negativa e as pessoas têm que falar por si mesmas, é meu pai, é meu tio e eu penso que eu devo ouvir menos e acompanhar, porque qualquer um de nós, filho, os filhos, os sobrinhos, todos sentem, porque ele era uma pessoa muito querida no seio da família como tal. Eu penso que a família pode vir, como já se pronunciou o Sr. Presidente da República, João Lourenço. Professor Paquice, das palavras da doutora Cangui Monanás, ao que parece, este diferendo que observamos durante este pouco mais de um mês faz-nos prever que, ainda que José Eduardo dos Santos perecesse em Angola, estes filhos também não viriam para participar das exéquias. Tiraste-me a palavra na boca. De fato, é exatamente isto que eu queria complementar em relação daquilo que acabou aqui de dizer a doutora Cangui Monanás. De fato, uma análise clara, objetiva, é verdade, mas o ex-presidente José Eduardo dos Santos, mesmo que perecesse aqui dentro de Angola, vamos ser objetivos. Esses filhos ou essas filhas que, de fato, toda a gente acompanha o que naturalmente, de fato, lançam para fora a partir das redes sociais, não viriam, não estariam aqui presentes. Porque é uma questão de consciência, aquilo que a doutora Gazimba acabou de dizer, é uma questão do peso de consciência que naturalmente tem. Porque Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nós todos ouvimos, veio a esta pública numa entrevista, quando disse que nesse momento em que nós nos encontramos, nada impede a nenhum cidadão angolano, portanto, que o seu ente querido pereceu, aparecer de fato para que participe exatamente nas exéquias fúnebres. Que significa dizer, seja quais for o ordenamento que ele tiver, portanto, virá aqui para Angola e sairá daqui sem qualquer problema. Doutor Paquice, e eu penso que todos os angolanos ouviram isto. No esteio do que foi dito pela doutora Canguimbo, há aqui também a ressaltar a postura do Estado angolano, que durante este pouco mais de um mês, sem quaisquer pressão, obedecendo e respeitando os limites legais de um outro país, como deve ser, mesmo depois de uma interposição por parte de alguns dos filhos, o Estado simplesmente manteve-se à espera e aguardou pela decisão judicial de um outro país. Portanto, a postura do Estado angolano nesse processo? Não, é tão positivo, é aquilo que nós somos sempre aquele Estado que sempre observa e respeita aquilo que está consagrado na Carta das Nações Unidas. Portanto, que nós temos que respeitar a soberania e a integridade de cada território, de cada país. E é isso que o Angola, de fato, dessa forma, o Estado angolano é dessa forma que se portou, esperando, exatamente até que se chegasse ao ponto final de se dar razão quem exatamente tem razão. Chegou o momento e aí está, cai por terra toda a narrativa que nós vimos aí nas redes sociais, de até
de uma força política aqui da oposição, que todo mundo sabemos muito bem as declarações que foram da UNITA, quer públicas, quer através das redes sociais, que caem por terra, porque, afinal de contas, em nenhum momento o presidente João Lourenço, de fato, pude ter, de fato, uma relação ou um tratamento contra ou de discriminação do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Não, nunca. O presidente João Lourenço visitou por várias vezes, e aliás o ex-presidente da República, portanto José Eduardo dos Santos, não é a primeira vez que vai para a Espanha, só a partir de agora em questão de tratamento, é um processo que ele vinha já cumprindo ao longo de mais de 20 anos. Claro, não foi para lá para residir. Exato, não foi lá para residir, e ele saiu aqui não com problemas políticos, foi lá para a questão de tratamento, tal como já sempre andava de fato deslocar-se para aquele país, ainda na altura como chefe de Estado, igualmente cessou o seu mandato, portanto partiu daqui para com essa finalidade, ficou lá algum tempo, regressou e partiu de novo, portanto livremente na questão propriamente relacionada ao cuidado, referente aos cuidados de saúde, da sua saúde. E o Estado Nunca, sempre não deu o seu com apoio. problemas políticos. E aliás, nós temos que ter em consideração, ligando, e aliás a doutora Ganguimbola é uma pessoa mais profunda nesse aspecto, mas vamos interagir no quadro das nossas tradições, verdadeiramente nas nossas raízes africanas. Nada está aqui, de fato, atropelado, porque o corpo foi entregue no verdadeiro núcleo familiar principal, que é a viúva presente e a viúva com que coabitaram durante longo tempo e com filhos presentes. E neste lado próprio da viúva, portanto, envolve de forma lateral ainda os irmãos, que sabemos que ainda o ex-presidente, na ausência dos pais, já não existe, existem os irmãos mais velhos. E todos os filhos, em conjunto com esses irmãos, é onde deve, de fato, haver obediência. Certo. E em casamento com o Estado, porque, afinal de contas, José Eduardo dos Santos não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que tem um estatuto propriamente que o Estado angolano lhe confere, pois foi um ex-presidente da República, durante longo tempo, foi alguém que garantiu a integridade territorial do nosso país. Não há aqui ditos por não ditos, é o arquiteto da paz, ninguém tenha só ilusões, é verdade, sob a direção do MPLA, ele é o arquiteto da paz, insetou, de fato, todos os mecanismos necessários das negociações que levaram à tranquilidade e paz que o nosso país vive. Então tem que reconhecer, de fato, isto. Portanto, eu penso que nunca houve, portanto, todo aquele veneno que era colocado no meio de tratamento, que, portanto, havia, portanto, desunião entre a direção atual do país e exatamente o ex-presidente da República. Agora, o crime é intransmissível. Atenção, temos que ter em consideração que o crime é intransmissível. Eu tenho meu filho, depois de 18 anos para frente, ele assume as consequências daquilo que ele cometer. Portanto, logo, isto não pode exatamente ser transmitido a mim como... Houve uma tentativa de fazer a colação de algumas situações da figura de José dos Santos justamente para tirar algum aproveitamento. Naturalmente. E que eu acho... Professor Paquice, professora Kanguimbo, temos também em linha outros convidados, o Wellington Calazans, que está a partir de Estocolmo, na Suécia, e também o Alexandre Chival, a partir de Maputo, em Moçambique. Chival, e é para si que eu queria voltar. Chival, olhando aqui para esta análise que foi feita há instantes, para aquilo que é o direito comparado, e o Chival é jurista, a postura do Estado angolano, que nos últimos tempos, nestes últimos 5 anos de governação de João Lourenço, tem estado a somar bastante prestígio a nível da diplomacia. Portanto, esta acaba por ser também mais uma postura exemplar do Estado angolano, justamente para salvaguardar os seus interesses e também os interesses de famílias angolanas, sem, no entanto, interferir nos direitos de um outro Estado. Bom, eu não gostaria de comparar a dimensão do Estado angolano com a dimensão de alguns familiares do presidente José Eduardo dos Santos, até porque o Estado angolano tem muito mais responsabilidades do que pessoas psicofísicas singularmente consideradas, independentemente de serem ou não familiares do defunto no caso. Parece que a forma como, ou seja, a postura do Estado angolano é consentânea com as boas práticas, no sentido de esperar que uma decisão seja tomada por um juiz competente e só a partir daí poder agir de conformidade. Portanto, eu não estava à espera de outra postura do Estado angolano que não fosse esta, ou seja, esperar que tribunal competente tome decisão que julgamos a nosso ver ser a mais consentânea com os nossos próprios interesses. E me parece que, pelo menos, o juiz há de ter tomado uma decisão que salvaguarda os interesses do Estado angolano.
Neste momento, independentemente, como disse no princípio, independentemente dos erros de uma ou de outra parte, independentemente do que terá sido dito ou feito, me parece que é a altura de todos os angolanos convergirem em torno da figura de José Eduardo dos Santos. Se nós não formos capazes de nos comportarmos como José Eduardo Santos gostaria que nos comportássemos, então nós não estamos, enfim, a honrar a sua memória, não estamos sequer a valorizar o legado que terá sido do presidente José Eduardo Santos. Ora, José Eduardo Santos é conhecido como o arquiteto da paz. E creio que nós temos que usar tudo quanto estiver ao nosso alcance para podermos buscar um ambiente de paz e concórdia da família angolana. Independentemente, como disse, dos erros, das palavras, das ofensas, dos sentimentos, das emoções que possa haver de parte a parte. O importante neste momento é haver esta convergência, porque eu não gostaria que a morte do presidente José Eduardo Santos e o desfecho do juiz espanhol possa dividir mais ainda a sociedade angolana. Tampouco gostaria que, por exemplo, ao nível do partido MPLA, isto pudesse causar muito mais fissuras. Portanto, isso seria de todo pernicioso, seria um mau exemplo que estaremos a dar ao mundo. Portanto, eu só espero que, no fim de tudo, independentemente das razões legais que existem de um lado para o outro, mas espero que reine o bom senso. Já não estamos a falar aqui de direito, como disse Duralex Sedelex, o direito falou e o juiz há de ter proferido essa decisão que julga mais consentânea, independentemente de nós concordarmos ou não. O importante neste momento é deixarmos de lado estas considerações de índole legal, que estão encerradas, a meu ver, e passarmos para uma outra dimensão. E nós temos que ser superiores a quaisquer outras considerações que sejam feitas. E eu repito, independentemente, e aí eu digo que o Estado angolano esteve bem ao manter-se como se manteve, a esperar uma decisão, mas é verdade também que o presidente João Lourenço terá dito no próprio dia do passamento do presidente José Eduardo dos Santos que toda a família estava livre de poder vir para Angola e poder participar nas exéquias do presidente José Eduardo Santos. Ainda assim, porque o Estado angolano é pai de todos os angolanos, incluindo os filhos contestatários do presidente José Eduardo Santos, acredito que ainda há espaço para o Estado angolano fazer mais do que já tem feito, e que é de salutar, para permitir que toda a família angolana, toda a família dos Santos seja presente. Portanto, já fez, é possível ainda fazer mais, porque um pai, ainda que o filho esteja a caminhar por veredas tortas, há de tudo fazer para que o retorne à vereda certa e, portanto, aí nós termos esta paz de concórdia. Repito, espero, e é o que eu rogo, que esta decisão e tudo quanto aconteceu anteriormente não seja pomo de discórdia da sociedade angolana, porque, independentemente, eu sou religioso, e as Sagradas Escrituras dizem, obviamente, que qual é o pai que, vendo que um dos filhos se desviou, ainda que 99 estejam com ele, não larga aqueles 99 e vai atrás daquele para enfim, poder garantir essa concórdia social. Portanto, neste momento, eu acredito que ainda é possível fazermos muito mais do que já terá sido feito para que este facto não se torne pernicioso para a sociedade angolana, porque aí, infelizmente, não teremos conseguido honrar a memória e o legado do presidente José Eduardo Santos. Wellington, vamos passar agora para si. Do que disse o Chivalo, Wellington, falamos aqui da postura do Estado angolano diante do caso dos restos mortais de José Eduardo dos Santos, que então culminou com essa decisão de um juiz que decidiu entregar os restos mortais à viúva Ana Paula dos Santos. O Estado angolano, durante todo este tempo, serenamente conseguiu aguardar. Houve essa tentativa, como disse o professor Paquice, de aproveitamento político, sendo que, feliz ou infelizmente, este acontecimento coincidiu com a campanha política para as eleições do próximo dia 24. Houve essa tentativa de aproveitamento político, mas tanto o Estado angolano quanto o próprio MPLA conseguiram fazer uma gestão bastante sábia e que não foi possível ver interferência do caso durante a campanha do MPLA, que terminou hoje a sua atividade política para as eleições, portanto, em Luanda. E a nível internacional, houve essa tentativa também de manchar a figura e o nome do Estado angolano, sobretudo do seu presidente e também do partido que dirige Angola. Mas com esta decisão,
estamos a ver um efeito contrário. Os angolanos agora parecem unidos e estão todos à espera dos restos mortais de José dos Santos para prestar a devida homenagem. Exatamente isso, David, porque quando uma pessoa em vida trabalha e, sobretudo, como colocou o colega de painel, recebe com praticamente unanimidade o título de artífice da paz, a morte dessa pessoa é muito simbólica no que diz respeito à harmonia entre aqueles que ele liderou ao longo de sua vida. Não podemos deixar de resgatar um pouco aqui que, como vimos na reportagem especial antes da nossa intervenção, José Eduardo Santos assumiu a presidência de Angola, substituindo Agostinho Neto, que é o fundador da pátria, uma responsabilidade enorme e numa circunstância de surpresa, né? Porque foi algo muito rápido, a doença e a morte de Agostinho Neto naquela oportunidade. Encarou um país em plena guerra, porque existiam interesses estrangeiros dentro de Angola que financiavam grupos armados dentro do país, e ele teve que gerir presente, futuro e um pouco de recuperação do passado para a reconstrução da história, e tudo isso em curso. Foram anos sem o reconhecimento da maior potência do planeta, que era os Estados Unidos da América, e somente a partir dos anos 90 é que esse reconhecimento de Angola como país independente veio a ser ratificado pelos norte-americanos, e José Eduardo Santos soube, dentro e fora do país, defender os interesses de Angola e do povo angolano. Nenhum país consegue uma recuperação rápida depois de uma guerra. Observe que a Alemanha, até hoje, ainda sofre sequelas da Segunda Guerra Mundial. Angola é uma democracia jovem e está cumprindo mais um ciclo eleitoral. Este acontecimento da perda física do José Eduardo dos Santos deve ser refletido como algo que situação e oposição precisam ter grandeza de respeitar a história e o legado, porque aqui, com a morte de José Eduardo Santos, não falamos mais sobre o fulano José Eduardo Santos. Falamos sobre o estadista, falamos sobre a história que ele deixou, a história que ele ajudou a construir, e que todos que ficam precisam ter a responsabilidade de saber dar continuidade, porque existe uma grande diferença entre interesses de governo e interesses de Estado. A partir da morte de José Eduardo Santos, o que temos que falar sobre Angola e da relação que ele teve com o país é o legado do Estado angolano. Por isso, eu sou muito tranquilo para afirmar que considero extremamente feliz a decisão da Justiça Espanhola de permitir que o sepultamento fosse realizado em solo angolano, como eu falei na minha primeira intervenção. É preciso, David, que todas as questiúnculas sejam postas de lado e que somente os aspectos que engrandecem o povo e o país sejam refletidos. É muito mesquinho atribuir jogada política a esse tipo de situação que está acontecendo. Não é uma jogada política. Se, mesmo depois de morto, José Eduardo dos Santos ainda consegue resgatar a memória recente do povo angolano, e isso, de alguma maneira, poderá vir a favorecer o partido do qual ele continuará sendo sempre, em memória, um grande representante, aí é porque o legado dele foi positivo. Se fosse uma pessoa de legado negativo, ele deixaria discórdia, divisão, brigas e a derrota. Vamos saber, então, depois das eleições, se de alguma maneira ele contribuiu ou não.
Obrigado, Wellington, por mais esta intervenção, e lembramos aqui que a nota do Executivo dá conta que a qualquer momento será conhecido o programa das exéquias de José Eduardo dos Santos, portanto, enquanto se aguarda ainda pela chegada no aeroporto internacional 4 de fevereiro da aeronave que transporta a urna com os restos mortais do antigo presidente da República de Angola. Agora, e tal como o disse tanto o Chival, o Wellington, que citou o professor Paquici, vamos então olhar para este legado de José Eduardo dos Santos, que herdou um país em guerra, conduziu e soube gerir esta guerra e até conquistar a paz, que valeu a José Eduardo dos Santos o título de Arquiteto da Paz. O conflito militar prolongou-se ano após ano, mas em 1987, no segmento da Operação Saudemos, outubro, tem início a mãe de todas as batalhas no âmbito da guerra em Angola. A Batalha do Cuituquanaval foi travada na localidade com o mesmo nome, numa região estratégica da província do Cuando-Cubango. Segundo pesquisadores militares, no sudeste de Angola, o exército sul-africano empregou o melhor das suas armas para demonstrar na altura o mito da invencibilidade das suas forças. Foram utilizadas as suas melhores unidades e no teatro das operações estiveram engajados os melhores estrategas que fizeram toda a intervenção militar em Angola, desde a primeira invasão em 1975, ano da proclamação da independência nacional. Todos os registros apontam para a vitória militar das FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, auxiliadas por forças cubanas, numa ação dirigida pessoalmente por José Eduardo dos Santos, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas. A revolução não se exporta, porque ela é feita por cada povo nas condições específicas do seu país e região. Nada disso invalida, no entanto, que um povo revolucionário estenda a sua mão a outro povo empenhado num processo equivalente, como aconteceu no caso de Angola e Cuba. A vitória no terreno militar propiciou uma significativa viragem no campo diplomático, no desfecho de um longo processo negocial que culminou com a assinatura dos Acordos de Nova Iorque a 22 de dezembro de 1988. Finalmente, os sul-africanos viram-se obrigados a cumprir com a Resolução 435/78 das Nações Unidas para a independência da Namíbia. Foi também o princípio do fim do regime do apartheid na África do Sul. A retirada das forças internacionalistas cubanas de Angola, prevista no acordo tripartido, assinado em Nova Iorque, e que foi objeto de acordo bilateral entre os dois países, não põe em causa a ação internacionalista exemplar que elas vêm cumprindo na República Popular de Angola. Ela é a sequência lógica dos acontecimentos e a expressão da seriedade com que os dois países aplicam a sua política de princípios. Angola e Cuba definiram antes que essa ação era temporária e destinada a fazer face às agressões do exército sul-africano contra Angola e que essas forças sairiam quando cessassem as causas da sua presença. Foi conseguido da África do Sul o compromisso para cessar a ajuda à UNITA, para conceder a independência à Namíbia, na base da Resolução 435, e para cessar a guerra contra Angola. E neste contexto, as forças cubanas podem sair de Angola com o orgulho de terem cumprido a sua missão internacionalista com êxito. Angola e Cuba estiveram lado a lado na guerra, lado a lado na busca da paz, e comemoram agora as suas vitórias comuns. O povo angolano não esquecerá nunca os laços de sangue e heroísmo que ficaram para sempre inscritos na história dos dois povos, e tenho a certeza que Angola e Cuba permanecerão vigilantes contra todas as manobras que pretendam alterar os entendimentos alcançados. São factos que geraram consenso no seio da SADC, que deliberou a proclamação do 23 de março como o Dia da Libertação da África Austral, uma exaltação da data em que, em 1988, terminou a grande batalha do Cuituquanaval. É uma história que deve ser conhecida
por todos os angolanos, por todos os africanos e pelo mundo em geral, pela importância decisiva que teve na alteração do panorama político na África Austral e pela contribuição que deu também à libertação total do continente africano. Devemos homenagear todos aqueles que participaram nesta batalha, pelo seu heroísmo, pela sua coragem. Devemos render homenagem a todos quantos se sacrificaram, aqueles que verteram o seu sangue generosamente para que a África fosse totalmente livre. A par do esforço de guerra para preservar a integridade do território nacional, José Eduardo dos Santos manteve-se focado na procura da paz para Angola. Foi um percurso longo com datas, protagonistas e cenários diferentes. Entre os factos mais relevantes que a história registrou, destacam-se 31 de maio de 1991, a assinatura do Acordo de Bicessa em Portugal. Foi numa altura de grandes alterações geopolíticas pelo mundo e Angola procurou introduzir uma perspectiva plural na abordagem democrática com a consagração do multipartidarismo e da economia de mercado. Depois de 30 anos de dor, privações e luto, causadas por uma guerra cruel e devastadora, o povo angolano tem a partir de agora a possibilidade de encarar com otimismo e confiança o seu futuro. Nesta hora solene, rendemos sentida homenagem à memória daqueles que sacrificaram as suas vidas para que o país ficasse inteiro e a dignidade e a independência do povo angolano fossem preservadas. Semeamos a árvore da paz. Não basta que a semente brote. É preciso saber cuidar desta árvore para que cresça e dê frutos úteis para o povo angolano. Por outras palavras, é necessário aplicar os acordos e o governo respeitá-los-á. O povo angolano e o país precisam de sossego e estabilidade interna. Precisam da compreensão e do apoio da comunidade internacional para construírem o seu futuro. Seguiram-se as primeiras eleições no país, mas na ressaca dos resultados eleitorais, a guerra voltou a assombrar o cotidiano dos angolanos. 20 de novembro de 1994, assinatura do Protocolo de Lusaka. Estamos hoje aqui sob o signo de uma nova esperança para lançar mais uma pedra no edifício da paz, que se procura reconstruir pela terceira vez a partir dos escombros e das ruínas da tragédia que se abateu sobre Angola. Todos os que a viveram têm os espíritos abalados e os corações desconfiados. E o povo angolano chorou e ainda chora os seus mortos, e os que ficaram para sempre mutilados no corpo e na mente. Mas construir é hoje olhar firmemente para a frente, que as suas lágrimas se transformem na chuva que anuncia a felicidade, que o desespero dê lugar a uma nova esperança. O mundo tem os olhos postos em Lusaka e acredita que esta cerimônia solene, que aqui nos reuniu, vai finalmente assinalar o advento de uma paz definitiva para Angola. Quero agradecer a presença dos distintos chefes de Estado e de outras personalidades que quiseram deste modo testemunhar este ato que estamos convencidos marca o início de uma nova era de paz e prosperidade para Angola. Com efeito, uma era de fraternidade se abre a partir de hoje em Angola, que contribuirá para o reforço do clima de paz e cooperação que já começa a vislumbrar-se na África Austral. Espero que Angola possa finalmente ocupar o seu lugar na região e que a África Austral
se ergue à altura do seu enorme potencial humano e econômico e encontre o lugar que lhe cabe na arena internacional. Que a paz venha para sempre. Foi o renovar de esperança para a paz em Angola, mas mais uma vez sol de pouca dura, uma quimera. Seguiram-se mais 8 anos de guerra em que forças governamentais e militares da UNITA bateram-se até a exaustão, com desenvolvimentos importantes no teatro das operações e o fim trágico do líder da UNITA. Na sequência, José Eduardo dos Santos tomou medidas para evitar um banho de sangue e ordenou o fim de todos os movimentos ofensivos das Forças Armadas. Durante muitos anos, o nosso dia-a-dia foi marcado pela tristeza da guerra. Uma guerra que ceifava vidas, destruía bens e consumia grande parte dos nossos recursos e energias. Hoje, estamos na véspera de um acontecimento histórico. Os angolanos ansiavam desde há muito tempo pela chegada deste momento de paz e de certeza no futuro. Um novo cenário já se vislumbra no nosso horizonte. Começamos a sentir os primeiros efeitos benéficos da paz, porque ela já se manifesta na sua dimensão humana. São os membros de famílias separadas que voltam a encontrar-se, a mãe que reconhece o filho que supunha perdido, a esposa que reencontra o marido, alguém que toma conhecimento de que o irmão, afinal, está vivo, cidadãos desavindos que se combatiam de armas na mão, agora abraçam-se e confraternizam. Numa só palavra, é o reencontro da grande família angolana. Abrem-se, deste modo, novas perspectivas para todos os cidadãos nos vários domínios da vida social, política, económica, cultural e desportiva. É a paz. Esta palavra simples, com apenas 3 letras, é a essência da vida para nós, os angolanos, que aprendemos ao longo de 4 décadas o valor que a mesma encerra. Como já é do conhecimento de todos, chegaram a bom termo as conversações para o encerramento definitivo do conflito militar que tão duramente atingiu a nossa nação. Amanhã terá lugar a assinatura formal da Ata de Luena, que nos vai permitir dizer, com grande alegria, que a guerra em Angola acabou e a paz chegou para sempre. Perante o silêncio das armas, não posso deixar de apelar a todos os angolanos e angolanas, sem distinção, para que comunguem em toda a sua plenitude a paz. Para que isso aconteça, é necessário que cada um e todos nós sejamos capazes de perdoar e de esquecer. Isto é, de afastar os sentimentos de ódio e vingança que nunca poderão contribuir para a construção de um mundo mais digno e mais justo para o povo angolano. Importa que cada comunidade, cada família, cada indivíduo cultive a serenidade e atitudes construtivas. Impõe-se que cada um olhe o passado com sabedoria, com a humildade de quem quer aprender com os erros, respeitando o outro. Quem ama verdadeiramente a paz, tem de saber perdoar e reconciliar-se com o seu próximo, contribuindo assim para uma união verdadeira e sólida dos angolanos, sem prejuízo para as divergências que uns e outros possam expressar. Exorto todos a cultivar também, na sua prática cotidiana, a tolerância e o respeito pela diferença de opinião e pelo direito à livre opção partidária. Devemos todos, a partir de agora, trabalhar por uma pátria unida, solidária e madura, orientada pelos valores da democracia e pelo respeito pelos direitos do homem e imune aos apelos aventureiros
ou divisionistas. Vamos juntos voltar os nossos olhos para a resolução dos graves e dramáticos problemas que se acumularam durante séculos de colonialismo e décadas de conflito armado. No dia 4 de abril de 2002, selou-se o Acordo de Paz e os angolanos ganharam a possibilidade de escrever a história de uma nova Angola, mérito que os militares atribuem à liderança de José Eduardo dos Santos. Em nome dos generais, almirantes, oficiais superiores e capitães, dos sargentos, praças e marinheiros das Forças Armadas Angolanas, enaltecer a figura e o papel ímpar de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República e Comandante-em-Chefe das FA, que, com coragem, determinação, perspicácia e flexibilidade invulgar, tem sido o capitão-general que tudo fez e faz para levar a bom porto a Barca da Paz. E o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o General Francisco Pereira Furtado, enaltece a postura humanista e o papel de estadista de José Eduardo dos Santos. Francisco Pereira Furtado tem hoje 64 anos e é general do Exército. Já foi chefe de Estado-Maior-General das FA, hoje é o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Em Espanha, veio para mais uma missão. Francisco Furtado conhece bem o seu antigo comandante. Foi José Eduardo dos Santos quem o patenteou a general de 4 estrelas quando chegou a chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Mas a trajetória do general Furtado vem de longe. Em 1975, no período do governo de transição, Francisco Furtado funcionou no Ministério da Informação. O agora chefe da Casa Militar do Presidente da República regressou ao país vindo de Cuba 2 meses antes da morte do primeiro presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto. Também com Neto. Esta foto mostra que o general Furtado sempre esteve muito próximo de algumas das grandes decisões. A ascensão do engenheiro José Eduardo dos Santos a Presidente da República, logo a seguir à morte do saudoso Presidente Agostinho Neto, em 1979, setembro, exatamente, estando ainda como oficial de operações na direção de operações do Estado-Maior-General das FAPLA, fui tendo contacto porque desempenhava a função de primeiro oficial de Ciências Militares, tinha a responsabilidade de conduzir a investigação de alguns factos que ocorriam particularmente na guerra na região sul do país, investigações principalmente na região do Quamato, no Peu-Peu, Xangongo, onde se encontrava a 19ª Brigada, que era de facto uma das unidades que estava mais em contacto com as ações sul-africanas, e produzia relatórios de identificação de sucessos ou insucessos das ações das FAPLA naquele território. Bom, e devo dizer que graças à sua forma de ser, a forma como analisava os fenómenos das ocorrências da vida e da situação militar que ocorria no país, particularmente naquilo que era a zona de tensão principal, que era a 5ª Região Militar, nós fazíamos, digamos, alguns contactos, assistíamos a algumas reuniões em que orientações eram dadas relativamente a forma como se devia conduzir a direção das tropas. Numa entrevista de mais de 1 hora, o general Francisco Pereira Furtado falou da tenacidade de José Eduardo dos Santos na condução do processo que nos levou à paz e à reconciliação nacional.
O chefe da Casa Militar do Presidente da República disse que, em alguns casos, o general José Eduardo dos Santos saiu de Luanda e foi ao encontro das tropas no terreno. O engenheiro José Eduardo dos Santos, na qualidade de comandante-chefe das FAPLA, era uma figura presente. Tanto mais que se deslocou à região da linha da frente em que decorriam os confrontos, particularmente a Cahama, mesmo correndo riscos de ações de emboscadas ou de desembarque aéreo e transportado de unidades do Batalhão Búfalo Sul-Africano, na retaguarda da Cahama, entre a Cahama e a Chivemba, para ver a dimensão que era ir para a frente de combate, para ter contacto com as tropas, saber a realidade e conduzir todo aquele processo que se vivia. Era um risco, mas era um risco que tínhamos que assumir todos. E a presença do comandante-em-chefe próxima da linha de combate era um fator de motivação, de moralização das tropas para que de facto tivessem maior disponibilidade de realizar o combate. Dizia o malogrado general Kundipayama que realmente ele fazia um bom combate. Estávamos na década de 80. O conflito armado estava ao rubro. As tentativas diplomáticas fracassavam. No terreno, as partes em conflito lutavam para o controlo do espaço territorial. E foi assim até 1990. Nós alcançamos o objetivo que era Mavinga no início do mês de fevereiro de 1990. Permanecemos em Mavinga durante um largo tempo, mas depois houve uma pressão também da administração Reagan com uma proposta de que o governo angolano devia retirar as forças de Mavinga e os Estados Unidos da América pressionariam a UNITA para retirar as suas forças para sul do caminho de ferro de Benguela. Lembramos que na altura algumas forças da UNITA já haviam atingido as províncias de Malange e Kwanza Norte. O comando da frente norte da UNITA já estava na região norte de Calandula e de facto essa exigência dos americanos para que nos retirássemos de Mavinga foi também imposta uma exigência do comandante-em-chefe das Forças Armadas, o engenheiro José Eduardo dos Santos, de que as forças da UNITA deviam retirar-se de determinadas posições para sul do caminho de ferro de Benguela para se iniciar um processo negocial com vista ao alcance da paz. Depois vieram as negociações de Bicesse. A segunda tentativa para unir os angolanos depois de Badolite volta a fracassar, tal como os esforços diplomáticos de Lusaka. Em 1992 ainda foram realizadas eleições, mas o país regressou logo depois à guerra. 10 anos depois, já sem grande mediação estrangeira e com uma das partes praticamente enfraquecida, José Eduardo dos Santos baixa uma orientação. O fim da guerra, em fevereiro de 2002, ele assumiu pessoalmente, não só por ter dado a orientação de cessarmos as hostilidades e não fazer mais nenhum tiro para permitir que os militares da UNITA e as populações que tinham sob seu controle pudessem ter alguma estabilidade e pudessem dirigir para áreas mais estáveis para poderem ser acolhidas e asseguradas. Quando chegaram os primeiros efetivos e as primeiras pessoas civis da UNITA à área de aquartelamento da Chicala, na província de Mochico, a situação era bastante dramática. Havia pessoas que o estado de desnutrição era tão severa que o presidente José Eduardo dos Santos ordenou imediatamente fazer-se uma ponte aérea para aquisição e transporte de nutrientes a partir da África do Sul para Angola, para se poder abastecer as áreas de aquartelamento das forças militares da UNITA. Também há que referir um aspecto que nunca foi falado. E não foram dados mais tiros. Os angolanos voltaram a reencontrar-se e de lá para cá
a guerra deixou de fazer parte da vida de Angola. Nesta longa entrevista, o general Furtado falou de coisas que, na sua ótica, constituíram até hoje segredo, mas que você poderá acompanhar brevemente aqui na TPA. E tal como disse o Ernesto Bartolomeu, esta foi uma grande entrevista concedida pelo general Furtado à TPA. Este foi apenas um excerto que podemos acompanhar agora, porque com o que ouvimos enquadra-se justamente no que estamos hoje a viver, que é o momento de espera pela chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos ao nosso país, proveniente do Reino de Espanha. Esta grande reportagem poderá passar em próximas oportunidades na TPA. Entretanto, lembro que a TPA está a acompanhar em tempo real a aeronave que transporta a urna contendo os restos mortais de José Eduardo dos Santos, através de um aplicativo que conseguimos ver que já terá passado à Nigéria, o que faz antever que dentro de pouco menos de 2 horas o avião deverá chegar a Luanda. O avião deixou Barcelona há pouco mais de 5 horas e tão logo aterre no aeroporto internacional 4 de fevereiro, iremos ao encontro do Paulo Duda, que se encontra no local. E como já aqui dissemos e vimos, a Claudete Silva mostrou-nos o momento do embarque da urna no aeroporto de Barcelona e também com o embarque da família de José Eduardo dos Santos, nomeadamente a viúva e filhos, que estão também a bordo desta aeronave, que então a qualquer momento deverá aterrar no aeroporto internacional 4 de fevereiro, que, como disse, já está também uma equipa da TPA que está em cima dos acontecimentos para mostrar todos os momentos que marcam a chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos ao nosso país. Vamos então ao encontro do Paulo Duda no aeroporto internacional 4 de fevereiro para mais dados a partir deste local. Paulo, boa tarde. O que é que já se pode dizer e que movimento já vês aí no aeroporto internacional 4 de fevereiro? Ora, David, aqui podemos destacar o movimento da classe política, auxiliares do titular do Poder Executivo, que já se encontra aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro para a recepção dos restos mortais do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. As nossas imagens podem justamente ilustrar este momento de intenso movimento aqui no protocolo de Estado do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde não tarda vão desembarcar os restos mortais do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. É preciso dizer aos nossos telespectadores o seguinte: por causa da dimensão da própria aeronave, os restos mortais do ex-presidente José Eduardo dos Santos vão desembarcar aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, mas depois deverá haver um cortejo fúnebre que vai sair daqui do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro até a base aérea militar, onde também foram para já criadas todas as condições para que os restos mortais de José Eduardo Santos passem por este local, no caso, pela base aérea militar aqui também do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Portanto, é preciso explicar aos nossos telespectadores que os mortais vão desembarcar aqui no protocolo de Estado do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde já se encontram os titulares, os auxiliares do titular do Poder Executivo, e depois disso, em cortejo, os restos mortais vão seguir para a base aérea militar e da base aérea militar deverão então depois, em cortejo, a seguir para algumas artérias da cidade de Luanda em direção ao Miramar, para a residência oficial do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. É pelo menos essa a informação que conseguimos apurar de uma fonte do Executivo aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. A expectativa é grande. Estão aqui jornalistas de vários órgãos de comunicação social, desde jornalistas nacionais e internacionais, todos na expectativa de poderem captar-se a melhor imagem deste momento que vai então marcar-se a chegada dos restos mortais do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Viaturas, segurança, também os serviços aeroportuários preparados para este momento que não tarda irá acontecer aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, sendo que estamos diante de um momento repartido por dois. Primeiro aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, mais precisamente no protocolo de Estado, e depois
na base aérea militar, onde este cortejo fúnebre vai também passar, seguindo então por algumas artérias da cidade de Luanda até ao Miramar, na residência oficial do ex-presidente José Eduardo dos Santos. David Temudo, estas são as primeiras informações que podemos apurar a partir aqui do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde está para já montado todo o cenário para a recepção que se impõe aos restos mortais do ex-presidente José Eduardo dos Santos e à respectiva família, a viúva e os filhos que também estão na aeronave que não tarda vai aterrar aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Nós voltaremos certamente para mostrar estes momentos, obviamente os momentos que vão marcar-se a chegada do avião e depois a retirada dos restos mortais para esta caminhada por via de um cortejo desde o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro até a base aérea militar e depois o cortejo segue então para o Miramar, na residência oficial do ex-presidente. Voltaremos assim que se justificar, já trazendo obviamente todos os momentos que vão marcar a chegada do avião e dos restos mortais do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Até já! É de facto um até já, Paulo Duda, e tão logo se justifique nós voltamos a si para nos dar mais dados sobre estes momentos que vão marcar então a chegada ao país dos restos mortais de José Eduardo dos Santos. Professora Canguimbo, uma palavra do Paulo Duda eu retive, que foi a recessão que se impõe. Muito tentou-se falar de forma errónea e negativa quanto à atitude não tanto do Estado, mas sobretudo do governo angolano. As homenagens foram prestadas a José Eduardo dos Santos à altura do seu falecimento. Mas ainda assim, falamos aqui já, sublinhando o que foi dito pelo professor Paquissi, o momento de luto nacional que Angola viveu. Todo o Executivo prestou homenagem à escala nacional, sendo que os governos provinciais também abriram livros de condolências, não só nos governos provinciais, mas como também em todas as sedes do MPLA a nível do país. E agora estão já no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, membros do Executivo, todos os titulares todos os auxiliares do titular do Poder Executivo, portanto, a traduzirem então aqui essa dimensão que é merecida por José Eduardo dos Santos. Certamente, Temudo, e dizer que independentemente do governo, do partido MPLA, dos governos da província, nós, os angolanos, nas nossas casas, tivemos também ali a imagem, uma foto do presidente emérito José Eduardo dos Santos para prestarmos a homenagem. E só o facto de nós hoje virmos, todos nós estamos tão sensibilizados, especialmente os membros do governo, estão ali, não é verdade? Sabe-se que o avião chega daqui a 2 horas, mas as pessoas estão ali com aquele sentimento de afeto, daquela pessoa que partilhou, que trabalharam durante muitos anos, um pai, um conselheiro, digamos assim, um chefe. Então nós, o governo especialmente, não tinha como, e repito e volto a reiterar, a Sua Excelência, o Presidente cidadão, pai, teve essa sensibilidade de dizer, não, vamos todos... Do que valeu essas... tudo contra este governo soberano que alcançou a independência desde o 11 de novembro de 1915, como se diz na Sagrada Escritura. O que é que interessa? Porque aí está. Nós estamos a fazer o governo em si o seu papel de que este filho é de Angola, merece todo o respeito, todo o carinho. Essa razão que o governo, não é, posso assim dizer, estão ali vários membros do partido MPLA à espera para render a última homenagem e gostei de saber que vai passar por algumas ruas da cidade e ir para a casa onde ela habitou durante muitos anos, onde está ali o seu espírito, como se diz. Então, todos nós temos direito de lá ir partilhar e prestar a nossa homenagem
toda a família, sua esposa, a doutora Ana Paula, filhos e outros parentes, naturalmente. Professora, nas peças que antecederam esta nossa conversa agora, portanto, falamos da última peça que vimos, tanto o extrato da entrevista ao general Furtado, quanto o extrato da peça do Isidro Sanhanga, vimos aqui esta dimensão humanista e de estadista de José Eduardo dos Santos. Como é que deve ser lembrado o legado de José Eduardo dos Santos, sobretudo para gerações mais novas que não viveram a governação de Eduardo dos Santos? Certo. Olha, um pacificador, um humanista, um homem de boas relações humanas. Veja que na altura em que estiveram na frente de combate Kahama, eles foram surpreendidos com a presença do emérito José Eduardo dos Santos, para dar força, para dar coragem. Então penso que nós precisamos dessa literatura também. Falávamos aqui em off que o general Furtado deve pensar também, porque nós temos que, os nossos mais velhos em que aí deixar estão, escritas estas memórias. têm que deixar escritas. Temos ainda o general Pedro Neto, há pessoas aqui, há referências notáveis, singulares em Angola, que nós temos que nos envolver, porque temos uma faculdade de humanidades, temos pessoas linguistas, está aqui o doutor, então nós temos que nos envolver para podermos também dar uma força aos nossos grandes homens que tiveram na frente de combate, para deixar o legado, porque a juventude por vezes até queixa-se também. Nós não vimos a guerra aí, não temos um legado, e do ponto de vista daquilo que é, diria, a nível das universidades, então penso que deve fazer esse trabalho. Tem que se fazer esse trabalho, porque a juventude não pode ficar assim, como se as coisas fossem dadas de bandeja. Não. Houve muita dor, muito sangue, muito suor, muito sacrifício. Então, verdadeiramente, os jovens custou a independência, o quanto todas essas pessoas dedicaram, esses grandes militares, eles perderam toda a sua juventude, abandonaram as suas famílias pelo amor à pátria. Então penso que nós daqui a dias vamos ouvir, e eu estou entusiasmada, já tenho estado aqui a abordar com o professor Paquice, e quem sabe nós vamos poder participar também deste grande trabalho do ponto de vista daquilo que é a literatura. Obrigado, professora. Vamos vamos levar a nossa conversa agora ao Wellington. Wellington Calazans. Wellington, esta dimensão humanista e estadista de José Eduardo dos Santos, mas eu queria que olhasse mais para a dimensão diplomática de José Eduardo dos Santos, que é citado por vários governantes, até mesmo internacionais, como tendo sido um diplomata exímio. E lembramos aqui que foi com José Eduardo dos Santos que Angola viu o seu reconhecimento nas Nações Unidas e também na própria União Africana. David, quando o presidente José Eduardo dos Santos assumiu a presidência, ele era o ministro das Relações Exteriores, chamamos assim no Brasil, ministro que cuidava da diplomacia angolana. E ele levou para a sua trajetória à frente da presidência da República esse conhecimento. Ele conhecia com profundidade a importância da diplomacia. A relação que ele buscou entre Angola e outros países foi de fundamental importância para a gestão de todos os problemas que o país vivia e todos os desafios que o país vivia naquela oportunidade. E essa grandeza foi reconhecida internacionalmente antes mesmo da morte dele, quando, por exemplo, no Brasil, ele recebeu um título honoris causa pela questão da paz, quando ele foi chamado no Brasil de artífice da paz, pela Universidade Federal da Bahia. Esse reconhecimento sempre foi manifestado fora do país, através de autoridades que já haviam deixado o poder ou que estavam no poder, reconhecendo nele a figura central do equilíbrio que foi capaz de conduzir Angola até a paz e reconciliação nacional. Então,
essa grandeza da diplomacia que ele carregou com ele foi uma marca política dele, porque a diplomacia é a arte do diálogo, e ele soube dialogar com todas as partes, a todo instante. Ele soube fazer desse know-how adquirido na prática da diplomacia uma força política incomum nos tempos atuais. Vivemos hoje uma crise de liderança internacional, e as guerras e ameaças de guerras, elas decorrem dessa falta de característica que é a busca permanente pelo diálogo e pela concórdia. Então, David, Angola herda, e o atual presidente tem sabido conduzir esse tipo de conhecimento ao seu modo, mas também na promoção dos direitos e defesa das liberdades dentro do país. E isso significa que esse legado ele está sendo continuado. É muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer a cobertura jornalística da assinatura dos livros de condolências aqui na Suécia, e o número de pessoas foi muito grande, e fui informado por outros colegas angolanos em diferentes embaixadas, né, diferentes diplomatas, que esse número de pessoas foi muito grande em todas as embaixadas, todas as representações diplomáticas de Angola. Então, isso consolida as minhas palavras como verdadeiras, porque o falecido presidente José Eduardo Santos, ele levou para a política a diplomacia, algo que foi de fundamental importância para a conquista da paz e reconciliação nacional e, posteriormente, da reconstrução, como foi defendida por ele logo depois de consolidada a paz. Obrigado, Wellington. Ainda sobre essa questão do legado de José Eduardo dos Santos, sobretudo no que diz respeito à sua faceta humanista e também de estadista, vamos ouvir agora a opinião do professor Paquice. Portanto, esta dimensão do ex-presidente José Eduardo dos Santos, de fato, e eu até quero aqui complementar a questão que o Wellington, de fato, fez referência em relação à pergunta que lhe dirigiste sobre a veia diplomática do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Nós todos sabemos exatamente, foi na era do ex-presidente José Eduardo dos Santos, nas vestes de ministro de Relações Exteriores, que Angola foi reconhecido pela grande tribuna política africana na altura, a OA, isto portanto, em fevereiro de 1976. Também foi ainda nas vestes de ministro de Relações Exteriores, embora na altura já quase a deixar essa pasta, que também Angola foi reconhecido pela grande tribuna mundial, que é as Nações Unidas, isto a 1 de dezembro de 1976 igualmente. Nós sabemos bem, portanto, a nossa lei constitucional na altura e mesmo hoje a nossa Constituição. O Presidente da República é a entidade máxima da diplomacia propriamente do nosso Estado. Então, se assim for, tivemos em conta as negociações que levaram à paz aqui no nosso país, foi exatamente a via diplomática do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Até a altura da nossa paz, e não podemos esquecer que depois de alcançarmos a nossa paz, Angola tornou-se uma placa giratória para muitos outros países, buscar, portanto, experiências. Como é que vocês conseguiram a vossa paz? Tudo isso era diplomacia levada, de fato, a cabo pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, deixa um legado muito importante nesta parte ligado à questão da diplomacia e, portanto, indo diretamente ao cenário propriamente que neste momento aqui estamos a abordar, do que está a ocorrer, eu queria fazer recordar que todo o ato, ou seja, o ato que foi da celebração do luto nacional, declarado na altura dia 8 de julho até dia 15 de julho, tem uma validade taxativa, não exatamente a chegada do corpo, não belisca nada daquele ato. O que vai se fazer é complementar daquele ato
com as exéquias agora que posteriormente, depois do programa, vamos logo saber que dia que poderão ter lugar. Por que eu digo isso, caro jovem jornalista? Porque nós, e eu penso que a doutora Kanguim Bonaná está aí presente, nós, pela idade que nós temos, tendo em consideração a interpretação exata, correta das nossas tradições, nós em África, sobretudo nós os bantos, quando o óbito chega, chegou mesmo. Todo mundo sentam, aí o óbito chegou. Chegou o corpo ou não chegou o corpo, quando vai se perceber que o fulano, de fato, faleceu, toda a família principal onde estiver, em que localidade onde a família estiver, ali logo exatamente sentam e os vizinhos, aqueles outros gente, amigos, enfim, vêm junto dessa família. Suponhamos, morre um pai, o filho não está naquela localidade onde o pai morreu, onde o filho está a viver é óbito, outro filho também onde estiver a viver é óbito. Então significa dizer, o Estado angolano não fez nada mais, nada menos, senão associar o direito positivo moderno com o direito tradicional, quando se ouviu o dia 8 de julho, que terá partido, de fato, para outra dimensão da vida, o ex-presidente da República, José dos Santos. Por isso a razão que decretou-se logo o luto. E se fez, de fato, vários velórios, provavelmente na Praça da República, nas províncias, porque é assim, é assim. O óbito é realizado em várias localidades onde existem os entes queridos. E o José dos Santos, portanto, tinha entes queridos todos ao nível nacional, se tivermos em conta que não é só família principal que era do presidente José dos Santos, portanto, todos os angolanos reviam-se nele, se tivermos em conta, em um pai, se tivermos em conta o longo tempo que dirigiu e assegurou exatamente o nosso país. Por essa razão, aquele ato não é nulo, é um ato muito válido e foi pensado muito bem, com grande inteligência, pelo seu presidente da República, João Gonçalves Lourenço, e agora complementar-se-á com o corpo, com a chegada do corpo. Sempre o óbito aqui em África foi desta maneira. Professor, falou aqui dessa questão da dimensão da ancestralidade africana. Falamos aqui em instantes, eu falei aqui em instantes que aguarda-se a qualquer momento que seja divulgado o programa fúnebre para as exéquias de José Eduardo dos Santos. Certamente o que se pode depreender aqui é que vai se aguardar pela chegada da família para então, junto dela, o governo elaborar um programa para o efeito. Eu acho que sim, as portas estão abertas. E é assim que se deve proceder? Sim, eu penso que está a viúva agora a vir com o corpo, está aí filhos também a vir, tiveram filhos com a viúva, foram casados com o ex-presidente dos Santos. Depois tem outras pessoas, outras famílias. A nossa família africana é lata, é ampla, portanto, podemos assim dizer, para melhor se entender. Portanto, para além dos filhos, que até às vezes os filhos aí ficam sobre tutelas, sobre orientações daquilo tudo que os tios vão orientar durante a questão do homem. Portanto, este é o conjunto que constitui a família principal no contexto nosso africano. E eu penso que é isto. Uma parte da família já está aqui. Eu acredito que o ex-presidente José dos Santos tem outra família do segundo grau, tem primos, tem primas. O ex-presidente José Eduardo, no caso. Sim? O ex-presidente José Sim, o ex-presidente José dos Santos. Por essa razão que está aqui uma boa moldura da família dele, de fato. Não é a família do ex-presidente José dos Santos. Não é só os filhos, não é verdade. Nós até em África, os filhos vêm depois em segundo grau. São aí exatamente mais os tios e o resto, portanto, quando os pais já não estão presentes, que constitui a família principal. Eu penso que neste quadro, enquanto com a família, que vai se organizar exatamente as exéquias fúnebres. E olha, uma questão que eu queria fazer referência, quando entraste em contato com Paulo Duda, que está no aeroporto, dizia ele que estão aí já no aeroporto entidades protocolares para fazer a recepção do corpo, né? E eu penso que talvez as entidades protocolares, me parece que não se restringe apenas aos membros do Executivo. É possível que também estejam aí algumas entidades eclesiásticas, sobretudo, enfim, e quiçá até pode ser de partidos políticos, reconhecido oficialmente, também estarem presentes neste quadro. E eu, para mim, também espero desta vez que pelo menos... Desculpa, só nesse quesito, eu espero que estejam, não é? Porque quando no dia 8 nós tivemos essa notícia de que, na verdade, o emérito desapareceu, faleceu, a UNITA não se fez presente. É aí onde eu quero chegar, doutor. Claro. É importante referenciar. Bem, há tempo ainda, e porque nós estamos num momento de paz e democracia, faz parte neste momento, já que não foram no dia 8, durante aquele tempo todo. Professora, essa questão coloco a ambos.
desta questão do tal aproveitamento político que se tentou fazer da situação, lembramos aqui que o líder da UNITA, em campanha eleitoral, terá mencionado numa das províncias que não se fez presente porque não havia corpo. É exatamente o que eu quero, é onde eu vou chegar. De facto, é onde eu queria chegar. Destas personalidades que se vão deslocar ao aeroporto hoje ou à residência de José Eduardo dos Santos ou Miramar, espera que estes líderes políticos também se façam presentes? Sim, é isto que é onde eu queria chegar. De fato, eu espero que de fato também estejam presentes alguns tais líderes políticos e agora cai de novo por terra daquilo que foi a narrativa do Professor, colando aqui essa invocação que fez da ancestralidade, da nossa africanidade, também muito se diz que Deus escreve certo por linhas tortas ou que há males que vêm por bem. Tivemos a infelicidade de ter o passamento físico de José Eduardo dos Santos quando nos preparávamos para iniciar a campanha eleitoral e temos então a concretização da chegada dos restos mortais quando o país se prepara para ir a votos no próximo dia 4 e no próximo dia 24 e estamos a um dia de assinalar amanhã em Luanda um culto ecuménico a favor de eleições pacíficas. Será também este momento da chegada dos restos mortais de Eduardo dos Santos para mais um motivo de unidade, união e encontro e reencontro entre todos os angolanos? Pensamos nós que sim, e cada um de nós, independentemente da sua filiação política, credo religioso, então penso que este é um momento de congregação, é um momento de todos nós prestarmos a homenagem. E eu gostava esse apelo também a todos os partidos políticos que lá estivessem presentes, porque é um angolano, independentemente... Citamos aqui as palavras de Adalberto Costa Júnior e também aqui agora parafraseando o próprio presidente do MPLA, João Lourenço, também lembrou num comício, no caso concreto no Kwanza Sul, na cidade do Sumbe, de que estas pessoas que não compareceram as homenagens que foram feitas naquela altura são as mesmas pessoas que beneficiaram da magnanimidade do José Eduardo dos Santos. Sim, de fato, é exatamente isto. Só que o Magno sempre tentou me cortar para lhe dizer, dizer o seguinte, de fato, eu indo de acordo com aquilo que já, pegando naquilo que a doutora Ganhuma estava a desenvolver e indo concretamente à sua pergunta. É verdade, nós ouvimos todos que o Adalberto da Costa Júnior, do líder da UNITA, não foi por razões exatamente não existir o corpo. E aí onde eu dizia, se o Duda agora disse há lá entidades protocolares, espero que de fato ele também esteja aí. É verdade, um momento de paz e reconciliação, sim senhor. Eu aqui não estou aqui a levantar problemas de acusação, disto e aquilo. Só estamos aqui a fazer uma análise e interpretação daquilo que são as palavras propriamente ditas por alguém ou como ele próprio, uma entidade política, uma entidade protocolar importante no nosso país. Só que duvido muito porque eu penso que o presidente da UNITA, David Costa Júnior, dificilmente está nos óbitos dos seus, até dos seus mais próximos. Nós acompanhamos, me parece que morreram aí 2 deputados ainda no percurso deste ano ou desde o ano passado, e todos nós acompanhamos, ouvimos que ele nem esteve presente, sempre estava fora de Angola, porque nessas circunstâncias, quando isso acontece, até uma entidade, de fato, um deputado de um partido político em que você é líder, você suspende a viagem que tem por fazer fora, suspende imediatamente, regressa para estar, portanto, a prestar a devida homenagem nos momentos próprios, exéquias e tudo. Mas quando... Celebração essa do 4 de Abril, que é do Dia da Paz, que também se pode associar a uma celebração dos feitos do José Eduardo dos Santos. Aconteceu também igualmente isto, nós vimos, todos nós sabemos, então, mas oxalá que de fato no quadro da reconciliação e paz e concretizar daquilo que ele tem dito de boca para fora, agora esteja presente com o corpo, neste momento que está aqui presente. Quando a pergunta outra que direcionada à doutora Canguimbo Ananás, em relação àquilo que o presidente João Manuel Gonçalves fez referência durante essa campanha, chamando a atenção daqueles que nem foram, que de fato, na verdade, foram os que beneficiaram da magnanimidade do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. É verdade, sim senhor, nós todos sabemos como é que foi, como é que a nossa guerra de fato terminou, a nossa paz como se alcançou. Portanto, infelizmente, eu ainda, há 2 semanas atrás, eu li um artigo, portanto, nas redes sociais, de uma jornalista da DW África, que fez entrevista, que entrevistou um dos dirigentes de fato da UNITA. E a dada altura perguntou, o jornalista perguntou a ele dizendo, olha, como é que você analisa, no quadro mesmo dessa situação do falecimento do ex-presidente da República, como é que analisa aquilo que aconteceu em 2002,
após a morte em combate do líder da UNITA, Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos pronunciou-se no dia seguinte, nem mais um tiro. O que é que como é que acha essa expressão? Negou categoricamente, disse que não, eu não ouvi uma expressão dessa de José Eduardo dos Santos dizer que nem mais um tiro. Olha, sinceramente eu até fiquei com remorsos, hein? Não ouvi essa expressão. A direção do partido estava unido, estávamos a traçar nova estratégia, estávamos ligados com os comandos das Forças Armadas para, de fato, traçarmos novas estratégias de guerra, onde nós devíamos reorganizar e continuarmos com o combate, até que chegássemos àquilo que nós entendíamos como paz verdadeira. Mas pronto, naquela reunião é quando nós decidimos por livre vontade, entabular agora contatos com o governo para exatamente a paz que estamos a viver agora. Quer dizer que isto só se pode enganar a uma criança que tem 20 anos agora, ou 25 anos. Todos nós acompanhamos e todos nós temos que reconhecer a magnanimidade daquilo que foi do ex-presidente, de fato, José Eduardo dos Santos, porque é verdade, foi ele, acompanhamos há pouco as várias peças apresentadas, foi ele que determinou e dizer, não, até aqui chega, não é possível. Portanto, vamos procurar ainda alguns membros das direções. Não interessa só falar de fato dessa questão, porque contra fatos não há argumentos. Nós vimos as fotografias dos nossos compatriotas, em que condições provavelmente físicas eles se encontravam. Não havia condições nenhuma da UNITA, daquela ala militarista, de continuar com a guerra. Não é verdade. Não havia condições para isso. Então é onde está o problema. Nós temos que contar as histórias com verdade e temos que respeitar exatamente aquilo que diz respeito à nossa história, porque a história não se apaga, recorda-se. Mesmo que alguém aparecer aqui e destruir todas as fitas magnéticas que registraram o término da nossa guerra, na memória de muita gente, sabemos todos nós como é que a nossa guerra terminou. E é preciso realçar sempre a magnanimidade que foi do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Temos que ter em consideração isso. Penso ainda ser importante a história falada, não é verdade? É aquilo que muitos de nós tivemos a oportunidade de viver, que os nossos filhos não viveram. E eu volto novamente à grande questão, é a questão da bibliografia. É preciso que se escreva sobre a história de Angola. E esses novos acontecimentos, veja que numa entrevista internacional com tantas pessoas existentes nesse grande planeta e pessoas interessadas a conhecer Angola, e alguém negar que o presidente emérito José Eduardo dos Santos disse que não, não, claro que nós todos ouvimos e eles também ouviram, mas é uma questão de um ato de coragem, dizer o bem, e eles se beneficiaram de tal forma que muitos de nós, o presidente José Eduardo dos Santos naquela altura, o ex-presidente, deu oportunidade aos nossos irmãos da UNITA. Sim. É uma oportunidade deles também de terem, digamos assim, dignidade enquanto angolanos. E isso é muito mau. É muito mau quando alguém nega um bem que foi feito para poder ter essa liberdade de respirar ao ar puro e até estarem na Assembleia, não é verdade? Então... Olhando, desculpa, portanto, por outro lado, aquilo que nós vimos do extrato da entrevista do jornalista Ernesto Bartolomeu ao General Furtado, eu de fato lanço aqui um desafio. O General Furtado tem uma dívida grande para com a nossa juventude e para com a Angola. E qual é essa dívida? Escrever. Ele tem que apresentar uma obra, de fato ele disse coisas aqui muito ricas, que é preciso de fato as novas gerações e mesmo nós, na nossa idade, porque são algumas questões importantes que constituem parte da nossa história e é importante de fato legado que o General Furtado deixe esse legado para os angolanos, é muito importante. Essa é uma dívida de fato que ele tem, que no quadro mesmo da produção literária da história do nosso país, ele de fato está à altura. Vamos só estender a conversa ao Alexandre Chival. Alexandre Chival, boa tarde, mais uma vez. Não temos ainda a conexão ao Alexandre Chival, porque eu queria justamente fazer uma extensão ao que acabou de dizer o professor Paquici, porque a forma como a guerra em Angola terminou, que fica na memória de muitos angolanos certamente, justamente remete-nos também para a questão que muitos países africanos também tentam adotar o mesmo modelo, e é sobre isso que vamos analisar mais daqui a bocado, já quando tivermos mais convidados aqui no nosso painel. Entretanto, vamos continuar a acompanhar este momento que
antecede então a chegada a Luanda dos restos mortais de José Eduardo dos Santos. Volto a pedir a realização que nos dê então as imagens do aplicativo que nos mostra o trajeto do avião que na manhã deste sábado deixou Barcelona com destino a Luanda e que deverá aterrar a qualquer momento no aeroporto internacional 4 de fevereiro. Como se pode ver, o avião, uma aeronave da transportadora aérea nacional TAG, deixou Barcelona há pouco mais de 5 horas, já quase 6 horas, que está a voar, contendo a urna que transporta os restos mortais de José Eduardo dos Santos. A bordo da aeronave estão também a viúva Ana Paula dos Santos e alguns dos filhos de José Eduardo dos Santos que estiveram em Barcelona, portanto, a tratar do processo que permitiu então a autorização para a transladação dos restos mortais do ex-presidente a Luanda. E também temos a acompanhar, estamos neste momento a acompanhar então este momento, portanto a aeronave já está muito próxima do nosso país, já terá passado, segundo se pode fazer a leitura deste aplicativo que nos mostra, já terá passado então países africanos como, por exemplo, o último terá sido a Nigéria e a qualquer momento deverá então estar já a sobrevoar os céus de Angola para então a qualquer momento aterrar no aeroporto internacional 4 de fevereiro, onde temos também uma equipa montada com o Paulo Duda, que nos vai depois então trazer aqui a fotografia que se impõe, que é o momento da chegada dos restos mortais do ex-presidente angolano ao nosso país. Como disse o Paulo Duda, a aeronave então aterra na placa do aeroporto internacional, segue para o terminal militar, de onde então vai partir uma caravana que vai percorrer algumas artérias da cidade até a residência de José Eduardo dos Santos ao Miramar, em Luanda, onde também contamos ter uma outra equipa de reportagens, onde deverá estar o Faustino Manuel para também nos dar conta do movimento que se observa no Miramar. Aqui em estúdio vamos continuar a conversa com os nossos convidados e também com outro convidado que está conectado via Skype, que é o Wellington Calazans, que nos está a falar a partir de Estocolmo, na Suécia, e também já se juntou aqui a nós no estúdio o professor Matias Pires, que é especialista em relações internacionais. Professor, muito boa noite já e bem-vindo aqui ao nosso painel dessa especial informação. Boa noite, David. Boa noite, distintos colegas de painel e boa noite, telespectadores da TPA. Professor, embora apenas agora se tenha juntado a nós, estava certamente a acompanhar a nossa emissão e é por uma deixa das palavras do professor Paquice que eu vou introduzir a primeira pergunta a si, que tem que ver com a forma como o conflito angolano terminou. Faço essa pergunta a si propositadamente porque hoje também o continente africano observa o início do grande diálogo nacional para a inclusão e para a paz no Tchad, que vai tentar adotar o modelo angolano para o fim do conflito naquele país e também abraçar a democracia. E assim é que lembramos no outro programa aqui na TPA que o próprio atual presidente da junta militar do Tchad, Mahamat Déby, portanto filho de Idriss Déby, já enviou vários emissários a Luanda para consultar o presidente João Lourenço, justamente no caso de que, justamente porque Angola continua a ser este modelo de pacificação e também de diplomacia a nível do continente e que merece então a confiança dos demais pares. E isto é certamente embora estejamos agora sob a liderança de João Lourenço, é certamente uma herança deixada por José Eduardo dos Santos. David e telespectadores, a nossa doutrina de paz tem raízes nos fundamentos da política externa de Angola desde a nossa independência. Porque aqui, para além da dimensão interna, é preciso ir buscar a máxima do presidente Neto, quando dizia que na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul estava a continuação da nossa luta. Não é um imperativo da segurança nacional, na medida em que o país sofria agressões, mas também o assumir da solidariedade para com os povos oprimidos, que está no nosso hino nacional. Nós somos solidários. Portanto, depois que conquistamos a paz em 2002, paz esta que foi antecedida por uma outra tentativa, que foi o Protocolo de Lusaka, assinado a 20 de novembro de 1994, e que permitiu, apesar de todos os obstáculos que a UNITA colocou à frente, quem lê livro de Jardo Mwekaliya, o dirigente da UNITA radicado nos Estados Unidos, vê claramente que Savimbi não queria
o protocolo de Lusaka, e por isso mesmo o seu secretário-geral da época sofreu sevícias, Manu Vacola sofreu prisão e teve que fugir para aqui, porque Savimbi dizia que o protocolo de Lusaka não era benéfico para os seus interesses. Por isso mesmo, de 94, o processo foi se arrastando e, graças à pressão da comunidade internacional, o governo de Unidade e Reconciliação Nacional só foi formado em abril de 1997. Mas a convivência no seio do governo de Unidade e Reconciliação Nacional permitiu esbater algumas informações que a propaganda da época incutiam no seio de alguns dirigentes da oposição em como iriam morrer, que seriam mal recebidos, de tal sorte que quando se resolveu quebrar o protocolo de Lusaka, muitos dirigentes já não aceitavam voltar à mata. E é importante aqui também dizer que o presidente José Eduardo dos Santos, apesar do retorno à guerra desde 1992 até a conquista da paz definitiva em 2002, nunca decretou estado de sítio e, portanto, as instituições democráticas brotadas das eleições de 1992 continuaram a funcionar. De formas que a nossa doutrina de paz e reconciliação nacional é um modelo no nosso continente. O David fala da questão da paz no Tchad. Como sabe, o acordo que foi assinado no Catar muito recentemente contou com a presença do ministro das Relações Exteriores de Angola, o embaixador Tete Antônio, justamente porque o Catar tem noção do relevante papel que Angola desempenha na arquitetura de paz e segurança do nosso continente, desde logo porque o presidente João Lourenço é o campeão do continente para as questões de paz e reconciliação. Faço lembrar ao David que nós tomamos conhecimento da morte do presidente Idriss Déby Itno, a que o atual presidente, seu filho, Mahamat Idriss Déby, portanto, o líder da junta militar que governa o Tchad atualmente, dizia eu, estava a realizar-se em Luanda uma mini-cimeira para se tratar a questão da República Centro-Africana, que é outro dossiê que o presidente João Lourenço lidera na sua qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. Nessa ocasião, em abril, tanto dia 20, tomamos conhecimento da morte em combate do presidente Idriss Déby. Portanto, em resumo, há uma continuidade em termos daquilo que é a doutrina de paz de Angola, que vem desde os pilares lançados pelo presidente Neto, que perpetuaram-se e consolidaram-se no consulado do presidente Eduardo dos Santos, e o presidente João Lourenço continua a dar sequência a esse engajamento do nosso país, no sentido de que nós só nos sentimos totalmente pacificados quando ao nosso redor os nossos vizinhos estiverem a desfrutar também a paz, porque, como o David sabe, hoje não existem distâncias. Uma instabilidade no Tchad, de alguma forma, vai afetar países como a República Centro-Africana, o Mali, os Camarões, e nessa lógica acaba, tarde ou cedo, por chegar às nossas fronteiras. Portanto, se quisermos olhar na lógica idealista, vamos dizer que é solidariedade para com o Tchad, mas, do ponto de vista realístico, ajudar os nossos pares africanos a resolver os seus problemas é também uma maneira de proteger a nossa paz e estabilidade, na medida em que evitamos, por exemplo, os refugiados que, à luz das convenções de Genebra, por exemplo, uma pessoa que se esteja a refugiar e que venha de um país em guerra não pode ser recusada. De modo que isto envolve uma logística tremenda. Nós vimos há poucos anos a situação que tivemos na Lunda Norte. De repente recebemos cerca de 30 mil refugiados e por causa de alguns conflitos causados por um senhor chamado Kamuna Nsapo, e que o país teve que acolher por razões humanitárias. Portanto, tem essa questão do Tchad,
tem a reaproximação entre Uganda e Ruanda, tem a mini cimeira realizada recentemente para reaproximar a RDC e o Ruanda, e muito recentemente o presidente acabou de ser eleito também vice-presidente em exercício da SADC. Isso tudo dentro daquilo que é a dinâmica da política externa de Angola, que naturalmente o presidente João Lourenço procura dar continuidade àquilo que vinha fazendo o presidente José Eduardo dos Santos, que estamos aqui hoje a retomar, digamos assim, as homenagens. Obrigado então por esta primeira intervenção aqui, professor Matias Pires. E vamos então fazer uma chamada aqui muito breve ao Wellington Calazans e também ao Alexandre Chival, que agora nesta primeira hora e um quarto de emissão vão então despedir-se de nós por agora, e caso se justifique nós vamos voltar a ligação a esses nossos dois convidados que estão ligados a nós via aplicativo. Wellington, queremos então despedir-nos de si por agora, e tão logo se justifique nós vamos contar com a sua presença para mais comentários à volta deste assunto que estamos aqui a analisar, que é a chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos a Angola. O Wellington esteve aqui conosco a analisar a dimensão da figura internacional de José Eduardo dos Santos e também sobre esta problemática que antecedeu esta autorização judicial para que os restos mortais fossem trasladados para Luanda. Wellington, obrigado e boa noite por agora. Estamos aqui hoje a retomar. Obrigado já por esta primeira intervenção aqui, professor. Ao que parece, Wellington terá momentaneamente ficado sem o nosso retorno e não conseguimos também ter por agora o Alexandre Chival, mas aproveitamos ainda assim despedir-nos dos dois e agradecer pela presença aqui neste nosso especial informação sobre a chegada a Angola dos restos mortais de José Eduardo dos Santos. Lembramos que o avião transportando a urna com os restos mortais do ex-presidente angolano deixaram Barcelona na manhã deste sábado, e a qualquer momento então deverá chegar ao aeroporto internacional 4 de fevereiro. Agora sim tem a indicação de que já temos o Wellington e o Chival então para se despedirem aqui do nosso painel. Wellington e Chival. Eu agradeço a oportunidade de ter participado nesse especial aqui, uma homenagem mais do que justa ao falecido ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Durante toda a minha fala eu procurei destacar a importância do respeito à memória e ao legado deixado por ele, e é com esse apelo renovado que eu faço a minha despedida, agradecendo o aprendizado com todos os colegas de painel e parabenizando você pela condução deste especial e torcendo para que as coisas possam seguir num ritmo de paz, harmonia, e que possamos, em breve, ter aspectos positivos para comentar sobre esse momento triste, mas que faz parte da história de Angola. Obrigado, Wellington. E agora a Chival. Obrigado, Wellington, por mais uma oportunidade para falar da detenção do presidente José Eduardo dos Santos. Está de parabéns até uma vez mais por esta justa homenagem. Está também de parabéns ao Estado angolano por se preocupar em organizar um funeral digno da dimensão do presidente José Eduardo dos Santos. E como estamos a falar do arquiteto da paz, eu espero que o espectro da paz, a concórdia e a reconciliação nacional continuem a ser as marcas da sociedade angolana, e que este momento que representa, que é a chegada dos restos mortais do presidente dos Santos, seja uma oportunidade para a sociedade angolana poder estar junta e, enfim, poderem prestar a devida homenagem ao presidente José Eduardo Santos. Eu creio que, no fim, o bom senso vai imperar e tudo vai terminar conforme preconizam as nossas tradições africanas.
Obrigado, Alexandre Chival, obrigado, Wellington Calazans. E vamos então observar agora um breve intervalo aqui nessa nossa emissão especial. Lembro que continuo em estúdio aqui com o professor Matias Pires, analista em Relações Internacionais e comentador residente da TPA, o professor Paquice e também a professora Canguim Bananás, que estão connosco desde o início desta emissão, para então levarmos até o caro telespectador todos os momentos que marcam este acontecimento de hoje, que é a transladação dos restos mortais de José Eduardo dos Santos de Barcelona para Luanda, onde deverá ser sepultado.